sem mais delongas, vamos lá, meus amigos, vamos para a nossa pauta de hoje, então, porque, olha, que semana, hein? A coisa tá, diríamos assim, o ar tá meio estranho, o ar tá meio estranho, né, no que tem vindo da Casa Branca essa semana. Já avisando para vocês que mais tarde vamos tratar sobre a questão da Ucrânia aqui também. Estou preparando um programa sobre isso, com vários tópicos importantes para a gente destacar. Mas agora o ponto é a Venezuela. O Trump, ele deu uma entrevista agora à tarde, tá? Deixa eu só pegar aqui, o Brian Kilmeade, da Fox News. E ele disse que falará com... aqui, ó, vou abrir as aspas para Trump. Falarei com ele em um futuro não muito distante sobre Maduro. Fecha aspas. E aí o Donald Trump acrescentou o seguinte, abre aspas novamente. Não posso dizer o que vou dizer a ele, mas tenho algo muito específico a dizer. Fecha aspas. Trump se recusou repetidamente a fornecer detalhes, mas disse que os Estados Unidos estarão muito envolvidos no futuro da Venezuela. O presidente foi informado sobre opções para ações militares, como nós informamos para vocês aqui já na semana passada, dentro da Venezuela, mas também pareceu deixar a porta aberta para a diplomacia, na esperança de que a pressão seja suficiente para forçar Maduro a renunciar sem a necessidade de uma ação militar direta, tá? Então, nós tivemos essa declaração do Donald Trump. O que eu vou colocar aqui para vocês de maneira bem direta, eu imagino que ele vai dar alguma opção para o Maduro, no máximo, de ele abandonar o governo e abrir uma linha de negociação conforme ele possa falar algo, apresentar algo, e isso impediria que ele passasse o resto da vida na prisão, tá? O que nós temos é que o regime do Maduro ele está tentando permanecer com a ditadura, ou seja, troca-se os anéis, mantém-se as mãos, tá? E isso é algo que já vem tentando ser feito pela ditadura chavista. Até propuseram que o Diosdado Cabejo assumisse a presidência e o Maduro ficasse aí como um governante interino por volta de 2 a 3 anos. Essa proposta foi feita na semana passada, tá? E foi prontamente recusada pela administração Trump como um todo, tá? Então nós temos aí essa questão. Por outro lado, a gente também sabe que o Donald Trump ele é imprevisível, né, pessoal? É uma coisa que eu sempre digo aqui. Eu sempre comento sobre essas posições, né? O Trump ele vai sempre jogar o ponto que ele quer de negociação lá no extremo, e desse extremo ele vai puxando de volta a janela até querer chegar ali num ponto que ele julgue que seja uma boa negociação, tá? Então, isso vale para todos os pontos e para todas as situações. Por isso que eu sempre digo que é importante a gente ter cautela nesses aspectos, né? Inclusive na questão das tarifas, que hoje cedo o Ivan Kleber fez um programa brilhante aqui no canal. Se você não viu, eu recomendo sinceramente que veja, foi muito bom, né? Dentro daquilo que a gente já vinha falando, desde o dia que foi anunciado, quando estourou as sanções, né? Nós fizemos uma entrada ao vivo aqui, falamos abertamente sobre possibilidades como essas, né, que está acontecendo agora, porque faz parte da característica de negociação do Donald Trump. E parece que essa semana ele está trabalhando para puxar para a mesa de negociação agora com concessões aqueles que ele estava mais ao lado, vamos dizer assim, né? Então, eu percebo uma linha similar do que vem sendo feito, tanto na questão do Brasil, quanto na questão da Venezuela, quanto na questão da Ucrânia, né? Tanto que hoje cada programa aqui do PH Vox vai falar especificamente sobre um desses casos.
O Ivan já falou do Brasil, nesse aqui vamos aprofundar mais sobre a questão venezuelana e à noite sobre a Ucrânia, né? Então, sempre é necessário olhar com cautela todos esses pontos. Fato é que ninguém, eu volto a repetir isso que eu já disse várias vezes aqui no canal, ninguém que quer somente blefar, tá? Move mais de 10% da marinha mais poderosa do mundo, o maior porta-aviões, para ali a entrada da Venezuela, e ainda, tá, nas últimas horas, nós tivemos 5 aeronaves da USAF, né, da Força Aérea Americana, sobrevoando ali muito, mas muito no limite mesmo, tá, o território da Venezuela. E inclusive, uma dessas aeronaves que estavam ali sobrevoando, né, essa borda é a aeronave de detecção de radar, tá? Então, nós estamos vendo o Donald Trump de um lado, ele está dizendo que vai war no, ok, call, como o Maduro disse, call, né? Parece que vai haver essa ligação. Não sei quando isso vai acontecer, isso não ficou claro. E qual vai ser o teor da conversa? O que nós temos de fato é que Donald Trump falou que vai acontecer esse contato em breve, que ele tem algo muito específico para dizer ao Nicolás Maduro, que pode ser uma porrada, da mesma forma que pode ser uma chamada às negociações, o que eu vejo como muito difícil no caso da Venezuela, tá? Eu sendo bem sincero com tudo que envolve o secretário de Estado Marco Rubio, com o que envolve o cartel de Los Soles, cartel de Sinaloa e tudo mais, eu olho com muita dificuldade para algo que possa manter o Maduro no poder. Só que a tentativa é o que está sendo feito, é muito perspicaz. Porque a Venezuela está jogando com o seguinte, pessoal. Aqui é uma coisa que a gente precisa entender, até para entender certas ditaduras, as diferenças de regimes ditatoriais. Nós temos, por exemplo, aquela figura do ditador centralizador, que é a figura, né, daquele regime que, se ele cai, praticamente cai o regime inteiro, tá? Isso é o mais comum que nós temos, mas a Venezuela, desde do adoecimento de Hugo Chávez, eles vieram mudando a sua estrutura por algo que Cuba passou por isso e está no estágio mais avançado, e a China também. A China, hoje, se você, por exemplo, falou, Xi Jinping caiu, existe já alguns pontos, né, que principalmente o pessoal do Epoch Times vem trazendo com mais ênfase, que Xi Jinping ele pode estar perdendo força dentro da China. Isso é um fato. Só que isso não significa que o regime comunista vai cair. E Cuba fez isso com uma transição entre a saída de Fidel Castro, quando ele estava doente, já idoso, o Raul Castro assume, e depois eles acabam passando para o Díaz-Canel, né? E aí Cuba hoje já tem uma estrutura mais parecida com a chinesa, nessa manutenção do poder. A Venezuela, eles estão um passo atrás, eles estão nessa fase de quando o Raul Castro assumiu ali em Cuba, ou seja, sai o Chávez, fica o Maduro faz expurgos aqui, acolá, né? É uma figura que tem muito poder na América Latina, em vários países, né? Para quem até viu aqui o vídeo sobre a visita bolivariana no Chile de segunda-feira que nós mostramos e tudo mais, mas ao mesmo tempo ainda não tem a consolidação total desse poder da Venezuela, ele é muito fragmentado, tá? Então hoje você tem a fragmentação do Vladimir Sobrino Lopes, você tem o Diosdado Cabejo, você tem os irmãos Rodrigues, cuja Delcy Rodrigues é a vice do Maduro, e você tem todo o warlordismo, né? Todos os warlords, os senhores da guerra, traficantes, generais do cartel de Los Soles, Wagner Group, mercenário. Então é muito fragmentada a estrutura de poder que o Maduro construiu ali dentro. Então,
a Venezuela está num ponto que, se você tira o Maduro, vai entrar uma outra pessoa ali, e essa pessoa vai fazer novos arranjos, alguns expurgos e etc. Vida que segue, tá? Tá meio soviética a coisa. Então é necessário mais do que tirar o Maduro, você precisa derrubar o regime como um todo. Essa é a situação da Venezuela, tá? Essa é a situação da Venezuela. E dentro disso, existem opções que estão tentando ser feitas, postas à mesa, que é complicada a Venezuela ter uma extensão de paz se não for através da decapitação do regime como um todo. Ainda assim, tá? Mesmo que isso aconteça, vamos lá, o Edmundo González Urrutia assuma o cargo que lhe é devido de presidente da Venezuela, ele foi eleito há um ano atrás para isso, nós teríamos uma situação dentro da Venezuela que seria muito parecido com a Colômbia dos anos 80, tá? Começo dos anos 90, onde você teria porções do território do país sob o controle de grupos terroristas, traficantes e afins, tá? É muito possível que isso esteja num cenário futuro próximo da Venezuela, dependendo de como essas escolhas forem feitas, tá? Então passa muito por isso.